Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 1. E aconteceu que, quando Jesus concluía todos esses discursos, disse aos seus discípulos. A palavra aqui vai dizer que Jesus concluiu, né? Mateus capítulo 24, 25, sobre os fins do tempo. Então, após Jesus falar tudo que iria acontecer, Jesus ele vai agora dar uma última palavra, né? Logo após esse discurso, Jesus fala assim: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Versículo 3. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Não foi os religiosos que mataram Jesus, mas foi através dos religiosos que Jesus é crucificado. Porque ninguém tem poder, ainda mais de tirar a vida do Filho de Deus. Mas já era o propósito inicial, antes de todas as coisas, antes de tudo existir, o sacrifício, o cordeiro, a cruz já estava sido preparada. E aqui o que me chama a atenção é porque Deus, para cumprir o seu propósito, para que Jesus fosse crucificado, Deus usa os religiosos daquela época. Deus usa aqueles que dizem que são e que não são. É bem verdade que quando começou, né, a seita dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, é bem verdade que nesse momento do período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, né, o famoso silêncio profético de 400 anos, esse povo ele começou bem, porque eles defendiam com ímpeto a doutrina, mas ao longo desses anos, onde Deus já não falava mais, eles se perderam e entraram nesse campo de religiosidade, onde algumas coisas eles colocaram na lei, né? Onde algumas coisas eles viraram mais críticos, viraram mais extremistas. Com isso, né, conheciam a Torá, conheciam bem os profetas, mas ainda assim não conseguiram enxergar o Filho de Deus. Até hoje, eles acreditam que Jesus virá para que o povo judeu deixe de ser subjugado, se é assim que podemos dizer, subjugados, por outras nações. Naquela época era Roma, e Roma subjugava o povo de Israel. O povo era obrigado a dar impostos e mais impostos, né? Nós sabemos daquela história que, como os romanos não tinham funcionários, pessoas próximas, né, usam eles mesmos, né, que são os publicanos, que recolhiam os impostos para os romanos. Mas o que me chama a atenção é que há uma diferença muito grande quando se fala do verdadeiro cristão e do falso cristão. Quando se fala dos filhos de Deus e os religiosos. Porque entenda, os filhos de Deus,
eles serão sempre perseguidos. Paulo diz numa das suas cartas: e aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão por perseguições. O próprio Cristo disse, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, o religioso, ele persegue. E o Filho de Deus, ele é perseguido. Hoje, quando eu olho no nosso cenário religioso, você pode ver, irmãos, que a maioria das confusões, das brigas entre religiões, né, espiritismo, né, Umbanda, catolicismo, contra nós, né, o povo de Deus, nós filhos de Deus, mas às vezes não é nem por conta de nós. Às vezes é por conta do religioso que está travestido de crente. Às vezes é por causa do religioso que está travestido de uma ovelha, de um cristão, e eles não aceitam o pecado de outras religiões, aquilo que as outras religiões seguem, e querem acusá-lo, e querem jogar pedra, e uma outra diferença é que nós, verdadeiros filhos de Deus, homens e mulheres transformados pelo poder de Deus, nós não queremos apontar o erro, nós queremos apontar Cristo Jesus. Nós não queremos difamar, nós não queremos mostrar a verdade. Nós não queremos enterrar de vez, crucificar de vez, mas nós queremos, através do Espírito Santo, salvar essas pessoas. O religioso, ele não quer salvar, ele só quer trazer confusão em cima de confusão. Mas nós, sendo filho de Deus, nós queremos sempre mostrar a verdade com amor, mas sempre com a verdade. E a verdade, irmãos, quando inspirada pelo Espírito Santo de Deus, uma coisa que ela tem que criar no ouvinte é arrependimento. Quando uma pessoa evangeliza uma outra pessoa de uma outra religião e ela prega segundo aquilo que é o conceito da mente dela, nunca dá certo. Sempre há discussão. Sempre há bate-boca. Sempre há discussões que não vão te levar a nada e que o lado de uma outra religião, eles não querem mais, não vão querer nem mais falar com a pessoa que fala de Deus por conta deste religioso. Mas quando nós, filhos de Deus, vamos pregar, a primeira coisa que tem que estar conosco é o Espírito Santo de Deus. Há uma passagem que Jesus fala para os discípulos: olha, não se preocupe com o que vocês vão ter que falar na hora, naquele momento ali de situação precária, ou naquele momento que vocês foram perseguidos, mas o Espírito falará através de vós. Então, quando a gente vai evangelizar, é muito importante que a gente saiba que quem conduz, quem mostra, quem vai nos capacitar, nos usar para isso, é o próprio Espírito. Porque é Ele que é o responsável maior de trazer a luz do ímpio, de convencer a ele do pecado, da justiça e do juízo. E através disso, o próprio Espírito fará parte da regeneração dessa pessoa. O próprio Espírito fará parte dessa pessoa para que ela ande em santidade. Então perceba, irmãos, Deus, através do Espírito Santo de Deus que está dentro dos filhos, dos verdadeiros cristãos, é Ele que vai nos mover, é Ele que vai nos levar.
Mas o religioso não. O religioso ele só quer apontar, ele só quer fazer com que o evangelho, infelizmente, seja cada vez mais mal falado. Eu fico triste, mas se aqui os próprios religiosos tramando não só empreender Jesus com dolo, mas a intenção deles era matar. E era necessário que acontecesse. Mas não veio pelos mórmons, não veio pelos espíritas, não veio pelo macumbeiro, não veio pelos islâmicos, não veio por nenhuma outra religião. Veio dos religiosos da época, que se diziam filhos de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando formos pregar, quando formos evangelizar, saiba, queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele é a chave, ele é que vai dar a direção, ele é que vai falar através das nossas vidas. E é por isso que é tão importante que a gente cada vez mais se achegue através da palavra, da leitura, da oração. Eu sei que é difícil, mas é isso que Deus quer de cada um de nós. Os religiosos continuam aí, causando confusão, causando divisões, causando uma má aparência para nós cristãos verdadeiros. É por isso, queridos, que nós temos que fazer a diferença. É por isso que nós temos que ser diferentes. É impossível, irmãos. Olhará Deus do céu e verá a diferença entre o ímpio e o justo. É preciso haver uma diferença, irmãos. E muitas das vezes nós não precisamos falar nada. Com as nossas atitudes, do modo de viver, com o modo de falar, com o modo de pensar, com o modo de agir, as pessoas conseguem enxergar Cristo em nós. Lembre-se, para que resplandeçam a vossa luz diante dos homens e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. O religioso, ele persegue. E o Filho de Deus é perseguido. Que Deus abençoe a sua vida. Medite nas palavras. Medite cada vez mais naquilo que Deus quer. Caminhe o propósito de Deus na sua vida. Respire o propósito de Deus na sua vida. Tudo que você fizer, que seja pela glória de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Paz.